É um prazer imenso poder estar aqui hoje, participando desse evento maravilhoso que é o Organiza Day. Um evento de organização que traz para você um dia inteirinho de conteúdos exclusivos. São diversos temas dentro do universo da organização. Eu sou Juliana Americano, sou personal organizer, enfermeira de formação, sou mãe, sou tia e uma verdadeira apaixonada pelo universo infantil. Adoro explorar experiências das crianças, estimulá-las e incentivá-las a desenvolver sua independência e autonomia. Eu devo concordar que não é uma tarefa muito fácil fazer com que as crianças e principalmente os adolescentes mantenham uma casa arrumada, organizada, que dirá participar das tarefas domésticas, das tarefas cotidianas. Mas eu lhe digo que é possível e existe uma forma que, no meu entendimento, é muito fácil e muito suave para que essas crianças participem, colaborem e se envolvam com as tarefas domésticas. Mas, para que isso aconteça, é necessário uma mudança de hábito, mudança de comportamento. Exige disciplina, constância, tempo, paciência e, mais ainda, acima de tudo, é preciso ser o exemplo, dar o exemplo para a criança. Quando eu falo de mudança de comportamento, eu quero chamar a atenção aqui dos responsáveis, dos pais, das babás, que muitas vezes, a maioria delas, somos nós que tomamos a frente da criança para fazer determinadas atividades que ela teria capacidade de fazer. Então, seja por pressa, seja por impaciência, seja por achar que vai dar um retrabalho porque a criança vai fazer uma sujeira e a gente vai ter que limpar, ou porque vai ter que refazer o que a criança já fez porque não está bem feito, não está bem feito. Então, esse gesto de a gente tomar a frente e fazer impede que a criança treine aquela habilidade, impede que a criança aprenda a fazer tal atividade que ela será cobrada mais adiante. Pensando em ajudar, a gente está impedindo a criança de desenvolver aquela determinada atividade. A gente precisa, aos poucos, dar pequenas autonomias para que as crianças a gente precisa dar oportunidade para que as crianças vão, aos poucos, aprendendo e desenvolvendo aquela habilidade e, mais ainda, tendo confiança em si mesmas, percebendo que elas são capazes, que elas têm autonomia, que elas têm capacidade para desenvolver aquela atividade e, com isso, vão se sentindo mais seguras, mais independentes. Elas vão desenvolvendo atividades que serão importantíssimas na vida adulta, que serão importantíssimas para trazer para elas esse senso de eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Porque quando a gente tem alguém para fazer por nós, e isso é muito real na criança, se eu faço, a minha mãe diz que está errado e faz por mim, é porque eu não sei fazer, então ela vai fazer sempre. Então a criança tem uma interpretação de que não é capaz. A gente precisa fazer o contrário, mostrar que ela é capaz. Ela errou hoje, mas ela vai treinar de novo amanhã, ela vai fazer de novo no dia seguinte e ela vai aprender. E ela vai evoluir, ela vai aprender que com a execução, com a prática, no dia a dia, ela vai percebendo que ela é capaz de fazer uma atividade, de executar essa tarefa e dominar essa tarefa. Às vezes queremos poupar as crianças por julgar que aquela atividade não é adequada para a idade, por um excesso de proteção, que é natural dos pais, é natural dos avós, dos responsáveis, mas que é preciso a gente fazer muito essa autorreflexão e nos podar e ter muito cuidado, porque dessa forma a gente está tolhindo as crianças. Se a criança tem capacidade de desenvolver aquela tarefa, dê a ela a oportunidade de se desenvolver. Então, se a criança tem capacidade para fazer aquela tarefa, obviamente respeitando a idade, o tamanho, priorizando sempre a segurança da criança e do ambiente, dê a oportunidade a essa criança para se desenvolver, permita a ela se desenvolver executando aquela tarefa. Outra frase também que eu gosto muito de Maria Montessori, que ela fala assim: se a pessoa está sendo servida ao invés de ajudada, ela está sendo impedida de desenvolver a sua independência. Ela está sendo impedida. É muito forte. E a gente precisa parar de impedir as crianças de se desenvolverem. Porque muitas vezes é isso que a gente faz. A gente impede a criança de se desenvolver. É o nosso papel, nós enquanto adultos,
devemos identificar a capacidade de cada criança. A gente conhece nossos filhos, nossos sobrinhos, enfim, as crianças que convivem com a gente. Então, a gente precisa identificar as capacidades da criança e, a partir daí, permitir que ela se desenvolva, atribuindo tarefas, lhe dando tarefas, permitindo que elas executem tarefas cotidianas que serão exigidas lá na frente e permitindo que elas se desenvolvam e se tornem adultos funcionais e independentes. Quando a gente permite que a criança participe das tarefas domésticas, a gente não está explorando, a gente não está lhe dando um peso maior do que ela pode suportar. Pelo contrário, a gente está incentivando ela a aprender essas tarefas, a aprenderem a se tornar adultos independentes e funcionais. O quanto mais cedo a gente introduzir as crianças na organização, nas tarefas domésticas e orientar a importância da organização, mais leve será para essa criança e mais natural será ao longo da vida. E os benefícios da organização são inúmeros. Eu vou mostrar uma tabelinha aqui para vocês. Quando estimuladas desde cedo a participar da organização, as crianças desenvolvem autoestima e autoconfiança, noção de responsabilidade e disciplina, têm uma capacidade melhor de lidar com horários e se tornam mais independentes, ampliam o vocabulário com palavras e tarefas novas, desenvolvem a criatividade e a administração do tédio, que cada vez menos as crianças hoje sabem lidar com o fazer nada, com o ócio, que é extremamente importante. Elas entendem mais fácil que fazem parte daquela família, desenvolvem o sentimento de pertencimento, de fazer parte daquela família, de todo o processo daquele lar. Ser organizado é uma habilidade treinável. Quanto mais fácil, quanto mais cedo a gente começar, e na prática. Primeiro passo, crie regras claras. Regras claras que a sua criança entenda. Entenda o que precisa ser feito e o porquê precisa ser feito. É extremamente importante trazer o porquê das coisas. Assim a criança se torna, assim a criança terá um envolvimento muito maior com as tarefas, com as atividades. Certifique-se de que ela compreendeu, usando a linguagem clara, faça perguntas para ter certeza de que ela entendeu a mensagem que foi passada. Dê ouvido à sua criança, escute as sugestões dela. Às vezes você traz uma sugestão, uma regra, e ela faz uma observação, traz uma outra possibilidade, uma sugestão, escute e tente adequar. Não exclua, não simplesmente deixe para lá, não, vai ser do jeito que eu quero. Escute o que ela traz, a necessidade dela, a sugestão dela e, se possível, atenda. Se não for possível, adeque, junte a sua regra com a sugestão dela e faça algo mais flexível para que ela se sinta parte do processo também e não só mandada, para que ela sinta parte do processo de organização, de criação daquela rotina, digamos assim. Use a criatividade o máximo possível, seja lúdico, essa é a parte que eu mais gosto, que é a parte mais gostosa, porque você vê o quanto que a criança fica encantada. Se você trouxer o lúdico, a criança vai aderir de uma forma muito mais suave, muito mais tranquila, não vai ser estressante para você, a criança não vai fazer birra e vocês vão criar um momento, uma memória afetiva. Essa criança vai a vida inteira lembrar de quando forrava a cama com o pai, com a mãe, com quem quer que seja, que brincavam de esconde-esconde. Um se escondia do outro, brincavam de mágica, fazia cabana, brincava de fantasma. Claro que se a criança não tiver medo de fantasma, por favor. Então, usar do momento, trazendo o lúdico e executar a tarefa. A criança vai aderir com toda a alegria. E isso não vai te tirar muito tempo, muito pelo contrário. Na hora de guardar os brinquedos, que tal brincar de fazer cesta de basquete? Vocês vão, cada um vai jogando um brinquedo dentro de um cesto, dentro da caixa, onde quer que for para organizar. Isso vai fazer com que ele brinque, isso vai tornar o momento uma brincadeira. O guardar vai se tornar uma brincadeira, vai se tornar algo muito mais prazeroso e a criança vai fazer de forma natural. Explique para ela
Que tal você contar uma história do tipo, orientar que precisa guardar os brinquedos, porque se ficarem espalhados no chão, alguém pode acordar de noite para ir no banheiro e pisar sem querer nos brinquedos e se machucar ou quebrar os brinquedos, e aí no dia seguinte não vai ter aquele brinquedo para brincar. E aí a criança vai ficar triste e chateada. Então, vamos evitar fazer isso. Vamos guardar os brinquedos para que ninguém pise e para ninguém se machuque. É preciso, mais uma vez eu repito, conhecer a capacidade da sua criança. Entender o que ela é capaz de fazer, né? Respeitando as fases, a idade, a maturidade e, principalmente, mantendo sempre a segurança. Sempre a segurança da criança é primordial. Eu tenho uma tabelinha que eu vou disponibilizar para vocês. Eu não tenho como compartilhar aqui agora, mas quem tiver interesse pode me mandar uma mensagem no direct ou lá no meu WhatsApp, que está no link da minha bio, e eu compartilho com vocês uma tabelinha que mostra por idade, traz uma sugestão de quais atividades a criança pode fazer em determinada idade, em determinada fase. Isso ajuda muito para que a gente se direcione e para saber o que a gente pode, deve ou não permitir que a criança faça naquela determinada etapa da vida. As crianças pequenas gostam muito de ajudar. Muitas vezes elas vão se propor a fazer tarefas que não é adequado ainda para a idade, mas aí cabe a você conhecer e entender o momento da sua criança. Mas se elas são estimuladas e valorizadas, elas têm uma disposição imensa em ajudar. Se elas, principalmente se forem valorizadas, esse é um outro ponto que é de extrema importância. A criança precisa ser valorizada, ela precisa ser reconhecida. Então, elogie, é fundamental elogiar. Elogiar, agradecer, mostrar para a criança o desenvolvimento dela. Jamais compare a sua criança com outra pessoa, com outra criança, mas compare ela com ela mesma. Compare ela hoje com o que ela fez ontem. E aí ela vai poder perceber a capacidade, vai perceber o quanto que ela se desenvolveu. Um detalhe muito importante que muitas vezes atrapalha nesse processo são as expectativas dos adultos. Então, para que esse processo tenha sucesso e seja positivo, é importante reduzir as expectativas dos adultos. Então, entender que a criança não vai fazer de forma perfeita, não vai forrar uma cama esticadinha, não vai lavar uma louça, talvez, se ela tiver idade para isso, de uma forma perfeita, mas valorize o que ela fizer, do jeito que ela fizer, porque aos poucos, com a prática, ela vai ser melhor e ela vai se desenvolvendo. E sendo elogiada, ela vai se sentir valorizada, vai se esmerar mais na tarefa e vai desenvolver aquela habilidade. Elogiar, agradecer, incentivar e jamais comparar a sua criança com outra pessoa, com outra criança. Compare a sua criança com o desenvolvimento dela mesma. Compare o que ela fez hoje com o que ela fez ontem. E hoje ela está melhor. Mostre para ela. Assim ela se sentirá valorizada, sentirá o seu trabalho valorizado. E terá mais estímulos para continuar e se aperfeiçoar e aquilo se tornar natural para ela. Supervisionar as crianças enquanto elas executam essas tarefas, essas atividades, é de extrema importância e é imprescindível, tá? Por mais que a gente delegue, que a gente permita a autonomia, é extremamente importante que você esteja sempre supervisionando e não deixando a criança executar de forma sozinha. A não ser que, após muito tempo e sua supervisão, você perceba que ela já tem capacidade e segurança para desenvolver aquela tarefa sem trazer nenhum risco para si. Todo aprendizado é um processo, assim como aprender a organizar também é um processo. Portanto, exige paciência, exige tempo, exige constância e, mais ainda, exige o exemplo. Dê o exemplo para o seu filho, para a sua criança. Agora umas dicas práticas para pôr a mão na massa. Como fazer para organizar? Categorias. Separe os brinquedos por categorias. Bonecas, bonecos, carrinhos, jogos de montar, blocos de montar, jogos de quebra-cabeça, jogos de tabuleiro, ou às vezes só jogos.
Defina categorias que sejam claras para seu filho, que sejam entendíveis. Etiquetas são necessárias, eu diria, que trazem também muito a parte do lúdico. Se o seu filho sabe ler, coloque com palavras, letras coloridas, use a criatividade. Se não, use desenhos, figuras da internet ou até mesmo, aí que eu também adoro, peça para o seu filho fazer desenhos, ou até você mesmo façam desenhos juntos, imprimam ou colhem, usem um papel contact e colhem o desenho. Vai ficar uma organização extremamente personalizada e mais uma vez vai trazer alegria e orgulho para o seu filho por ter participado, por estar ali, ó, o desenho dele, a obra dele está ali, fazendo com que o quartinho fique mais organizado, participando do processo de organização. Então, todo dia que ele for organizar, ele vai ver o desenho que ele fez ali, estampado, mostrando que ali é para colocar os carrinhos, que no outro cesto é para colocar os jogos. Isso pode trazer um estímulo a mais. Evitar ameaças, chantagens e recompensas. Esse é o último ponto para a gente fechar. Eu, particularmente, não gosto de recompensas. Há quem goste de fazer recompensa, o quadrinho da estrelinha, ou dar um bombom, um brinquedo, enfim. Eu acredito que aprender a fazer tarefas cotidianas, tarefas da casa, né, não precisam de recompensa. A recompensa por si só já é a casa organizada, já é a harmonia que a organização traz para o lar, já é o bem-estar, já é a saúde, porque organização é sinônimo de harmonia, bem-estar, saúde, higiene. Então, tudo isso pensando num lar, num ambiente em que se vive uma família, manter a casa organizada, trazer a organização para dentro desta casa, já é a maior recompensa. Educar é preparar para a vida. Precisa de amor, muito amor, mas só o amor não basta. Um filho feliz e organizado é fruto de estratégias educativas e não somente da genética. Falar da genética é um outro ponto também que toma bastante tempo, mas o seu filho não está fadado a ser desorganizado por conta da genética. O ambiente interfere, o exemplo interfere. Então, tenha tempo, ensine, oriente, estimule o seu filho. E mais ainda, permita que ele aprenda, permita que ele se desenvolva. Não corte suas asas. Amar um filho é, acima de tudo, permitir e estimular a sua independência. Eu vou passar um compilado de fotos e vídeos que eu tenho do meu acervo familiar e vou compartilhar com vocês um pouco do que eu faço no meu dia a dia, do que eu fazia com o meu filho e o que eu faço hoje com algumas sobrinhas, com as minhas sobrinhas e meus sobrinhos, tá? Muito obrigada por estar aqui comigo nesse momento, foi um prazer imenso e eu espero que eu tenha passado um pouco da minha experiência de forma leve, tranquila e muito amorosa para você.